casaco diferente. Para não ser sempre o mesmo casaco, não é mesmo? Hoje o tema... Espera aí... Hoje o tema é sobre... a dificuldade para atingir o que queremos. Nós temos muitas fases na nossa vida. Temos aquela fase em que Deus nos distancia dos outros, dos comuns. Temos aquela fase em que Deus depois usa-nos, usa a nossa identidade, pega nela e molda para uma nova. E temos depois a elevação. E é aí nessa etapa que muita gente desiste. Porque já não tem forças, porque já não acredita. Porque acha que já passou muito tempo, nunca mais vem. Mas a vida sempre foi isto. Quanto mais nos aproximamos de algo grandioso, mais difícil se tornam. É como os jogos de Super Mario. Os jogos que eu mais gosto. O jogo que eu mais gosto é de Super Mario. E é como o Super Mario. O nível 1 é fácil. O nível 2 também. O nível 3 também. O nível 4 já complica. Eu acho que o máximo de níveis que eu consegui, não me lembro. Vou dar números totalmente diferentes uns dos outros. 10 ou 50, não me lembro. Entre 10 e 50, acho eu. E é normal que se torne mais complexo e mais difícil o nível à medida que nós vamos evoluindo, certo? É normal. É normal porque temos outras experiências, outras responsabilidades, outra perspectiva. Torna-se grande. É tal e qual a mesma coisa que, sei lá, gerir um palácio e, por exemplo, uma garagem. São coisas completamente diferentes. É imensidão. E não é toda a gente que consegue ter este discernimento para conseguir ouvir a voz de Deus. Eu consigo sentir quando as coisas estão a chegar. Em dezembro sentiu que estava algo grande a vir. Sinto agora que estou noutra frequência, noutra timeline. Quantum leap. Ou seja, aquele salto quântico. Sinto que estou nisso. E obviamente que eu também só consegui chegar a este salto quântico, a esta nova realidade, porque tenho muita bagagem comigo. Porque sem essa bagagem eu não teria a visão, a resiliência, a coragem, a determinação, a audácia de saber que mereço o melhor. E não tinha as ferramentas certas para suster o que Deus me vai enviar. Porque Deus não mente. E não nos engana.
E é aí neste período em que nós sentimos que Deus nos reservou algo grande e que está-se a aproximar, que muitas vezes nos perdemos e desistimos. É como se fosse deserto, sabem? Em que não se vê nada, mas está lá tudo. Não nos nossos olhos, mas nos olhos dele. As coisas primeiro acontecem sempre no espiritual e depois vem cá para a terra. Em 3D. E é muito isso, eu já sentia que estava nesta fase de elevação de uma nova versão de mim. Ainda não é totalmente aquilo que eu quero. Eu acho que nós nunca vamos ser 100% a versão que nós queremos. Mas estou nos meus... deixa-me ver... 60%. Quer dizer, não mais, 70%. Nos 70% da versão que eu quero. E... lá está. À medida que nós vamos avançando na vida, nos níveis, nos degraus, nos andares, é óbvio que vai se tornando mais complexo. Vai existir novas responsabilidades, se calhar que nunca tivemos no passado, mas que são necessárias agora. Isto parece, com as casacas parece que não tem pescoço quase. Mas já está, aqui nesta fase é importante nós confiarmos, continuarmos, descansarmos quando necessário e não duvidarmos, ou mesmo duvidando, continuar. Porque Deus está a fazer algo grandioso. Há uma frase muito interessante que é: Deus... nós podemos ver uma plebeia, uma pessoa comum. Deus vê rainhas. Eu achava que era impossível eu chegar a esta versão que eu sou atualmente. Esta versão que já não vive piloto automático, já não sobrevive, vive. E mais que isso, esta versão é capaz de salvar, era capaz de salvar as anteriores. Capaz de liderar. Esta é aquela voz sábia, soberana, que lidera. É mesmo uma rainha, esta. Esteve sempre dentro de mim, eu é que não a ouvia. E eu, porque estava com os olhos do passado, que na altura era o presente, eu achava impossível chegar a esta versão. Como assim? Deus acha que eu sou uma rainha. Impossível. Eu mal consigo cuidar de mim, cuido mais. Eu já vi isso. Até que eu olho para mim e a ficha ainda não caiu a 100%. Mas realmente eu olho para mim e percebo por tudo o que eu passei. E mais que isso, pelo que sou hoje em dia, que era impossível, eu achava que era impossível ser o que sou hoje e impossível sobreviver ao processo. Mas Deus é tramado e pega no impossível e torna o possível. Deus tem esta graciosidade. Há um texto na Bíblia que diz que um discípulo, acho que era um discípulo, não lembro qual, foi guiado por Deus para dar, acho que 3 voltas a umas muralhas, e depois no dia a seguir tocar o sino, e ele duvidou, mas como é que é possível se ter guardas e tudo mais? E na altura ele duvidou, mas mesmo assim foi obediente.
E acho que na altura Deus dizia: as muralhas vão cair. Ele: que é impossível. Como é que é impossível? 70 dos quartos, 70 mais. E quando ele fez o que Deus pediu, as muralhas caíram. Nós não conseguimos ver com a grandeza de Deus. Ele está noutra dimensão. Nós somos muito pequeninos perante a grandeza da vida, do universo. Existem mais grãos. Opa, eu tenho que decorar. Grãos. Acho que é grãos. Grãos. De areia do que estrelas. E aí nós percebemos a imensidão da vida. Da vida, não da vida de sermos humanos, mas da grandeza da vida, de gerar a vida, criar a vida. Nós temos a lua, nós temos o sol que dá, mesmo estando longe, aquece-nos. Nós temos a beleza da vida. E nós podemos não ver, mas Deus consegue ver-nos. Aquilo que nós sentimos cá dentro é Deus a falar connosco. E como Ele é vidente e consegue ver o futuro, Ele dá-nos a visão que é dele. E Ele não põe mensagens e palavras no nosso coração por acaso. Ele sabe o nosso poder. Ele sabe o poder que existe dentro de nós. Se me dissesse: Andréia, no passado, tu tens este poder, tu consegues fazer isto, tu vais fazer vídeos, tu vais ajudar pessoas. Eu o quê? Eu mal me consigo ajudar a mim, quanto mais. Até que encontrei o meu poder pessoal. E quando nós encontramos o nosso poder pessoal, não há nada que nos pare. E quando percebemos a grandeza da vida, que viemos muito mais do que só viver, em piloto automático, tomamos essa consciência. E nós podemos não ver, mas existe a ilha à vista. No mar nós sabemos que nada vamos lá chegar. Então nós estamos a andar. Como é que achamos que não vamos lá chegar? E é muito isto, não desistir. Descansa. Continua. Descansa, continua. Tu vais a nada, tu não estás em alto mar e dizes: olha, vou desistir de nadar. Pode acontecer, podes ficar sem forças. Mas se calhar agarras-te a um lado, descansas e continuas. E é assim que tem que ser com a vida. É nós pararmos, absorver, ganhar energias, ganhar fogo e continuar, só continua. Não pares enquanto não vires a ilha. Estava a dizer: não pares enquanto não vires terra à vista. Não pares por ele, mas por ti. Não pares. Nós não temos a noção da grandiosidade das coisas que nos esperam a chegar. Não temos noção da grandiosidade do que lá está à espera. Por vezes pedimos uma vida inteira, sei lá, uma flor, e Deus está à nossa espera com o jardim. E é muito isto, é esta ideia de que parar faz parte,
descansar. Aliás, descansar faz parte. Podemos fazê-lo, mas não vamos esperar eternamente. Porque existe algo à nossa espera. Existe. Digam-me que disser existe. Só que temos que nos permitir não desistir. Nós, Deus, e daquilo que queremos. Vamos ver que mensagem sai hoje. Está aqui um ano muito esquisito. Não sei o que está a passar. São Mateus, capítulo 2, Magos. Vou ler só aqui um bocadinho. Os magos do Oriente, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, que era o rei já, chegaram a Jerusalém os magos, vindos do Oriente, e perguntaram: onde está o rei dos judeus, que acabava de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veio como Deus nos está sempre a mandar sinais. Acabei de falar, eu acho que falei, então pensei nas estrelas. Ele mandou-me um sinal sobre as estrelas. E é tal e qual a mesma coisa. Nós podemos não perceber, mas durante o percurso Deus está sempre a guiar-nos por algo tão simples como as estrelas. Mas Ele está sempre lá, à espera que nós cheguemos para nos sentarmos no nosso trono, naquilo que é nosso direito. Sabem que as pessoas não têm sorte. As pessoas com sucesso não têm sorte, porque a sorte é a oportunidade certa, no momento certo. Aproveitar. As pessoas com sucesso, o que elas fizeram foi não desistir. Não desistir, por mais louco, estranho, contraditório, impossível que seja o sonho que elas têm. Elas não desistiram. Houve tanta gente, uma cantora especificamente, acho que foi a Rosalia, que ela foi a um programa de talentos de cantar e disseram, não cantas bem, desafinas. E olha onde é que a Rosalia está hoje. Porque ela não desistiu, persistiu. Persistir. Temos que começar a persistir mais nos nossos sonhos, naquilo que nós queremos, por nós, para criar um legado. Nós merecemos o melhor da vida. Merecemos uma vida bela, que não seja só sobreviver. E ela está à nossa espera. Só que nós por vezes perdemos e não lá chegamos. Porque paramos no meio do caminho. Paramos no meio do caminho para reclamar, sei lá, da dor, do momento atual que nós estamos a viver. E não vimos a chegada, não vimos aquilo que está à nossa espera do outro lado. Bastava abrir a porta. Era só mais um bocadinho. Jesus, quero pedir que esta mensagem chegue ao coração de quem ouve, que seja a força que precisa para continuar, que seja a confirmação de que Tu tens coisas grandiosas à nossa espera. Só que nós não vemos, mas Tu vês.
Por isso é que nos estás a guiar para ir além. Ele está a chamar-nos. Pintes, filha. Já estou à espera. Está à tua espera. Algo grandioso. Só tens que te mover. Peça, Mãe Senhor, que dê energia vital, fôlego, energia, para que a pessoa que ouça este vídeo continue na sua caminhada. Rumo a ti. Rumo, ou é possível que plantares para ela.